Boa tarde, galera. Interrompi a gravação que eu tava fazendo porque bateu na porta aqui de casa, aí eu tive que interromper. Mas o tema dessa videoaula é ciências humanas. Ciências humanas é ciência. Quando falamos em ciências humanas, devemos lembrar que tem um complexo de ciências que envolve as questões humanas, que alguns cientistas da área de exatas, principalmente, tentam negar a cientificidade das ciências humanas porque o objeto de estudo das ciências humanas é abstrato. E as ciências humanas ela divide em arqueologia, que é uma ciência auxiliar da história, geografia, antropologia, sociologia. Quais as diferenças? A antropologia, por exemplo, ela estuda o ser humano em sua totalidade, desde os elementos historiográficos, arqueológicos e geográficos, cultural e político, que é o papel do antropólogo estudar. O sociólogo estuda os movimentos sociais inseridos na sociedade. O geógrafo estuda a geopolítica e a ocupação do espaço do homem. E a história, ela estuda as ações humanas inseridas no tempo e espaço. Mas será que os membros das ciências exatas estão corretos ao afirmar, alguns aliás, que as ciências humanas não seriam ciências por conta da abstração do objeto de estudo das ciências humanas? Vamos pegar o exemplo, a história. Qual que é o objeto de estudo do historiador? Elementos do passado para interpretar a realidade atual, mas basicamente esse elemento do passado, ele, apesar do norte ser o elemento do passado, esse elemento do passado pode ser registrado através da documentação historiográfica, os registros históricos, que a partir do surgimento do movimento dos análises, a história passa a ser mais do que simplesmente o período que inicia a escrita. A história é tudo aquilo que o ser humano deixa registrado. Por exemplo, até esse celular que eu estou gravando esse vídeo pode servir de documento histórico para analisar a realidade do Brasil daqui uns anos. O meu vídeo pode servir de documentação histórica para perceber a realidade do Brasil atual. E é isso. As ações humanas a história não é simplesmente estudar o passado. Passado pelo passado não constitui fenômeno histórico. Por exemplo, os animais têm passado, os animais ditos irracionais têm passado, mas não têm história. Por quê? A consciência, o único animal que tem consciência historiográfica é o ser humano. Consciência, racionalidade é o ser humano. Isso que nos faz diferente dos outros animais, porque os outros animais não têm consciência de tempo. O tempo é uma invenção humana para delimitar o espaço. É basicamente essa a ideia. E a história são as ações humanas que modificam. É o estudo das ações humanas que modificaram a sociedade e que resultaram na sociedade em que vivemos. O que eu quero dizer? O Brasil de hoje é o resultado de tudo que foi mal planejado no passado, resultou no Brasil de hoje. A formação da elite brasileira, escravista, e tudo isso é consequência do nosso passado de escravidão. E lembrando que nosso país foi um dos últimos
a acabar com esse mal chamado escravidão. E a geografia? O que a geografia estuda? Geografia ela divide em um estudo do espaço físico e o estudo das agendas políticas, que é uma área da geografia chamada geopolítica, que também é estudado pela geografia. Tanto é que tem elementos da história que se confunde com elementos da geografia, como por exemplo, quando vamos estudar sobre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Guerra Fria, tem conteúdos que têm similaridades entre a ciência geografia e a ciência histórica. Só que cada um vai analisar esse período numa perspectiva diferente. A geografia vai analisar de forma política. A história vai analisar também de forma política, mas vai além. Vai analisar os fenômenos decorrentes da Guerra Fria. Quando começou a Guerra Fria, de fato? Quando começou essa bipolaridade? O que fez essa bipolaridade de acabar? E quais as consequências do término da bipolaridade entre Estados Unidos e a União Soviética, as consequências da falência da União Soviética para o mundo, um mundo que se torna multipolar, algo que se assemelha aos estudos da geografia, mas invoca uma análise mais geopolítica. A história estuda essas ações humanas para compreender o mundo atual, o mundo multipolar, o mundo em que se organizou em vários blocos econômicos para substituir aquela lógica de bipolarização do mundo entre duas grandes potências globais. E há quem diga, por exemplo, que existe um plano para uma nova ordem mundial que está sendo estabelecida, governo único, aquelas papagaiadas de sempre, de teoria da conspiração que muitas pessoas acreditam. Mas, entretanto, todavia, algumas das coisas que a história estuda. Por exemplo, quando eu pergunto para alguém, existe ordem e progresso no Brasil? A maioria vai dizer que sim. Não, aliás, mas o povo não compreende o sentido do termo presente na bandeira nacional. Que no período da proclamação da República, os financiadores da nossa República se sentiram traídos pela monarquia que aboliu a escravidão e ainda por cima, por querer se passar de bonzinhos, queriam fazer uma reforma agrária e dar terras para os ex-escravos. Isso os ex-escravistas não poderiam deixar. O que eles fizeram? Proclamaram uma república, mas uma república para defender os interesses deles. Ou seja, uma república sem instituições republicanas de fato. Uma república em que a elite econômica nada mais é do que uma nobreza, como no período monárquico, que acha que pobre é lixo, que investir no pobre é perda de tempo. Analisando dessa forma, ordem, lê-se elite econômica escravista, que ainda é escravista. Progresso é para essa elite econômica escravista. Não, o progresso não é destinado, segundo a lógica que foi estabelecida desde a proclamação da República e ouso a dizer, bem antes da proclamação da República, desde quando o Brasil era uma simples divisão entre capitanias hereditárias, essa lógica foi se formando. O pobre é lixo para a elite econômica brasileira.
lixo. Lixo da pior espécie, que é aquele lixo que não pode ser reciclado. É aquele lixo que até a elite econômica que eu falo é quem tem mais dinheiro. É os ultramilionários do Brasil. Não estou falando desses pequenos empresários aí que não mandam porcaria nenhuma. Estou falando dos quem tem a bala na agulha mesmo, os ricaços mesmo. E é isso aí, galera. Tudo isso, as ciências humanas, falando de um panorama geral, é uma ciência cujo objeto de estudo é abstrato, mas ela não deixa de ser ciência porque tem método, tem um rigor científico. Por exemplo, o historiador não tira da cabeça dele os fatos históricos, ele descreve os fatos históricos conforme os documentos que eles têm em mão. Como, por exemplo, embora algumas áreas hajam muitas dúvidas, porque, por exemplo, se você pensar em história antiga, muitos documentos se perderam ao longo da história. E muita coisa que se fala de história antiga é especulativo por conta da perca de documentos, mas não deixa de ser histórico. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Para aqueles que estão chegando a primeira vez, não deixe de acionar o sininho, inscrever-se e acionar os sininhos das notificações. Vou deixar na descrição o número de uma conta bancária. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa quinta-feira.